Fala galera, olha só, estamos juntos aqui mais uma vez, só que agora para encerrar com a resolução da prova de Física da AFA do ano de 2020. A prova da AFA aí, que é o concurso militar da Academia da Força Aérea. E nesta videoaula nós estaremos resolvendo a questão de número 63 da prova da AFA, de acordo com a versão A da prova. Eu sempre me baseio no modelo A da prova da AFA. Se vocês quiserem baixar essa prova e o gabarito dela em formato PDF, caso vocês queiram ter essa prova aí com vocês, lá no meu site eu sempre disponibilizo esses arquivos. Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link do meu site, onde vocês conseguem baixar essa prova e o gabarito dela, caso vocês queiram, tá? Agora vamos dar uma olhada nessa questão aqui, que é a questão de número 63. É a última questão de física da prova da AFA, de acordo com a versão A, tá? Olha só, eu posso começar dizendo que é uma questão bem bonita, tá? É uma das questões mais bonitas da prova, se não a mais bonita da prova, tá? Podemos considerar um nível de complexidade e dificuldade alto, tá ok? Olha só, considere que a intensidade do campo magnético gerado por um ímã em forma de barra varia na razão inversa do quadrado da distância D entre o centro C deste ímã e o centro de uma espira condutora E, ligada a uma lâmpada L, conforme ilustrado na figura abaixo. Então, essa daqui é a primeira figura que o problema nos proporciona, é o primeiro esquema. E o que eu tenho aqui? Antes de mais nada, eu tenho uma direção X para ser tomada como base, tá? Essa direção X aqui na horizontal é medida em metros, tá ok? E aqui, pessoal, eu tenho uma espira, tá? Como se fosse um anel circular, tá ok? Aqui eu tenho uma espira, tá? E ligada nessa espira eu tenho uma lâmpada L, tá ok? Aqui nessa direção tracejada, pontilhada, eu tenho o eixo da espira. Esse eixo passa pelo centro geométrico dessa espira, tá ok? E nós podemos considerar essa espira como uma circunferência, tá? Uma circunferência. Aqui eu tenho um ímã em formato de barra, em formato de paralelepípedo, tá? E como todo ímã, aqui eu vou ter um polo norte magnético desse ímã, tá? E aqui o polo sul magnético desse ímã. Esse ímã, né, como todos os ímãs, tem dois polos magnéticos, o polo norte e o polo sul, tá? E aqui eu tenho o centro C deste ímã, beleza? Aqui no centro C, né, a distância do centro C ao centro do eixo, né, aqui ao centro geométrico ou centro de massa dessa espira, podemos dizer, se considerarmos essa espira homogênea, tem uma distância D, tá? Então, do centro C do ímã até o centro da espira, nós temos uma distância D, beleza? Vamos continuar aqui com a resolução, né, com a leitura do nosso problema. Olha só, a partir do instante t0 igual a 0, o ímã é movimentado para a direita e para a esquerda, de tal maneira que o seu centro C passa a descrever um movimento harmônico simples, indicado abaixo pelo gráfico da posição x em função do tempo t, tá? Então agora aqui, esta é a segunda figura que o problema vai te dar, tá? E aqui na direção vertical eu tenho o eixo x em metros, tá? Ou posição x do centro C do ímã. E na direção horizontal, o tempo t em segundos, tá? E aqui, esta curva, esta função, vai representar o deslocamento realizado pelo centro C do ímã no eixo x. Então perceba que nós podemos considerar que a posição inicial do centro C é 0, é nula, tá? E aí o centro C vai até a posição mais 1, né? Um positivo na direção x, ele vai parar e vai voltar
vai passar novamente pela posição 0, vai até a posição -1 e vai parar e vai voltar, vai passar pela posição 0, vai até a posição 1 e isso representa um movimento harmônico simples daquele centro C do ímã, tá? Aonde aqui eu vou ter a amplitude positiva, a amplitude +1 desse movimento harmônico simples, e aqui uma amplitude negativa, né? Podemos dizer assim, de posição -1, tá? Olha só, durante o movimento desse ímã, verifica-se que a luminosidade da lâmpada L, o que acontece com a luminosidade da lâmpada L neste esquema, tá? Então, olha só, o que eu fiz? Eu vou primeiro analisar uma informação importante que o problema nos dá, que é a seguinte: a intensidade do campo magnético gerado por esse ímã, tá, é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Que distância é essa, Lucas? É a distância do centro C desse ímã em formato de barra, tá, até aqui o centro da espira, tá? Então, galera, aqui eu tenho o módulo do campo magnético, né, que é o B. O B é o módulo do campo magnético gerado por esse ímã. Esse símbolo significa de proporcionalidade. Então, o módulo do campo magnético é inversamente proporcional ao quadrado dessa distância D. O problema que falou isso não sou eu que estou dizendo, tá? E aí, olha só. Aqui, esse gráfico, nós já interpretamos ele também, tá? Vocês têm que olhar para esse gráfico e verificar, né? E conseguir tirar a conclusão de que realmente o centro C desse ímã realiza um MHS, um movimento harmônico simples naquela direção X, tá ok? E aí o que eu faço aqui? Eu coloquei esses dois esquemas, essas duas figuras, né? Esse esquema e essa função lado a lado para que nós possamos analisar com muito cuidado. Olha só, aqui eu tenho o centro C. Inicialmente eu tenho o centro C do ímã aqui na posição x igual a 0. E isso a gente vê aqui no gráfico. Olha aqui, ó. E aí o que esse ímã faz? Esse ímã começa a ser movimentado. É a primeira direção para onde ele vai à direita. Então o centro C do ímã vai até a posição +1. E isso a gente vê no gráfico. Olha só, o centro C do ímã vai até a posição +1, tá? E aí ele para na posição +1 e retorna e vai até a posição -1. E aqui o ímã, né, o centro C do ímã, na posição -1. E aí o centro C, né, esse ímã tem velocidade 0 aqui na posição -1, tá? E aí ele retorna e vai até a posição +1. E isso qualifica, isso conclui um MHS, um movimento harmônico simples. O centro C desse ímã indo e voltando indefinidamente, realizando um MHS aqui nessa direção X, tá? Beleza, pessoal? Isso é importante vocês enxergarem aqui. Então, lembrando lá das características do MHS, aqui na amplitude eu vou ter velocidade 0 e aqui na posição 0 eu vou ter a velocidade máxima desse ímã, tá ok? Olha só, então eu tiro a primeira conclusão. A velocidade do ímã na posição x igual a +1 é 0 e a velocidade do ímã na posição x igual a -1 também é 0. O ímã para quando chega nos seus extremos +1 e -1, tá ok? E aí, olha só, lembrem-se do que acontece no ímã, qual é a característica importante de um ímã, tá? O ímã ele é composto por dois polos magnéticos que nós chamamos de polo norte e polo sul, tá? E aí, olha só, o que vocês precisam se lembrar? Um ímã, ele gera campo magnético. Essas linhas aqui, pessoal, nós chamamos de linhas de campo magnético, tá? E essas linhas do campo magnético de um ímã, elas sempre saem do polo norte e entram no polo sul, tá ok? São infinitas linhas de campo magnético saindo do polo norte de um ímã e sempre entrando no polo sul desse ímã, tá ok? Percebam que quanto mais próximo dos polos, nós temos uma maior quantidade de linhas de campo, tá? E quanto mais distante dos polos,
nós temos uma menor quantidade de linhas de campo passando por um determinado ponto, digamos assim, tá ok? E isso aqui que vai acontecer também nesse ímã. Nesse ímã nós teremos linhas de campo magnético saindo do polo norte e entrando no polo sul desse ímã, tá ok? E aí olha só, pessoal, essa espira, nós vamos dizer que essa espira, ela possui uma área A, que nós vamos chamar de área da seção reta dessa espira, tá ok? Lembrem-se que vocês percebam nesse esquema que essa espira forma uma circunferência. Nós podemos considerar uma circunferência perfeita dessa espira, tá? E aí essa espira vai ter uma área de seção reta que nós vamos chamar de A, que nada mais é a área da sua circunferência, tá ok? E por que que isso é importante? Porque aqui na área da seção reta A dessa espira, nós vamos ter linhas de campo magnético passando por dentro dessa espira. Ah, Lucas, como assim? Pessoal, não se esqueçam, as linhas de campo magnético saem do polo norte e entram no sul. E aí, quando eu deixo esse ímã parado, nós teremos aqui linhas de campo magnético. Olha só, as linhas que saem do norte, nós teremos linhas de campo magnético que saem do norte, passam por dentro dessa área A, dessa espira, né? Dessa área de seção reta A, passam por dentro e vão entrar lá no polo sul, tá ok? E aqui é a mesma coisa, olha, aqui ó, sai do polo norte, passa por dentro da espira e volta a entrar no polo sul desse ímã. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque nós vamos pensar agora no fluxo de linhas de campo magnético que passa dentro dessa área da seção reta, tá ok? Então eu tenho aqui uma área e uma determinada quantidade de linhas de campo magnético passando dentro dessa espira, tá? Então eu vou ter linhas saindo do norte, passa por dentro da espira, entra no sul, passa por dentro da espira, entra no sul, tá ok? E aí existe uma expressão que nos permite calcularmos o fluxo magnético dentro de uma espira, tá? Então, olha só, aqui, galera, essa é a letra grega φ, que representa fluxo, fluxo do campo magnético, fluxo de linhas de campo magnético. Então, eu posso calcular qual é o fluxo magnético que passa, né, que nós temos aqui dentro dessa espira de área A. Como que nós calculamos? O campo magnético da espira em módulo, tá? Vezes a área da seção reta dessa espira. Aqui a área vai ser a área de uma circunferência, vezes o cosseno de θ. O que é o θ? O θ vai ser o ângulo formado entre o vetor campo magnético e o vetor, né, da área da seção reta A, um vetor unitário da área da seção reta A, tá? Então, é importante analisar essa expressão. Percebam que o fluxo magnético gerado por um ímã, tá, depende do campo magnético desse ímã, depende da área da seção reta e depende do ângulo entre B e A. O fluxo magnético é diretamente proporcional ao campo magnético, é diretamente proporcional à área da seção reta e é diretamente proporcional ao cosseno do ângulo θ, tá ok? E aí, galera, vai entrar agora a teoria que o problema trata. O problema trata de uma teoria muito importante no eletromagnetismo, que é a lei de Faraday, mais especificamente a lei de Faraday-Lenz, tá? O que vai dizer essa lei de Faraday-Lenz? Vai dizer o seguinte: nós podemos criar uma DDP. Olha só, galera, aqui esse epsilon significa força eletromotriz. Aqui eu tenho força eletromotriz induzida, tá? Força eletromotriz nada mais é do que DDP, diferença de potencial induzida, tá? Que é a mesma coisa do que tensão induzida. Então, por isso que eu coloco aqui essas três igualdades, porque nós estamos falando da mesma coisa, tá ok? O que a lei de Faraday-Lenz
vai nos dizer o seguinte: nós conseguimos criar, é possível criar uma tensão induzida nessa espira através da variação do fluxo magnético dentro dessa espira, tá ok? O que é isso aqui, galera? Isso aqui é uma derivada, é uma variação, né? Uma taxa de variação. Aqui eu tenho dφB, tá? É a variação do fluxo magnético, tá? É a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo, tá ok? O que essa expressão nos diz? Nos diz que se nós variarmos o fluxo magnético dentro dessa espira, eu crio uma tensão induzida nela. E aí, se eu induzo uma tensão aqui, eu consigo criar corrente para ligar essa lâmpada, tá? Então, essa expressão, a interpretação dessa expressão é fortíssima e é muito importante vocês terem para esse problema, tá? Então, a variação do fluxo magnético no tempo vai criar uma tensão induzida, vai induzir uma tensão aqui nessa espira. Lucas, e esse sinal de menos? Esse sinal de menos não vai ser importante aqui nesse problema, mas ele vem da lei de Lenz especificamente, tá? E aí, olha só, percebam o seguinte, Lucas, você deve estar se perguntando, né? Lucas, eu preciso variar o campo magnético, né, o fluxo do campo magnético dentro dessa espira, para poder criar tensão. Isso, beleza. Só que olha só, se eu deixo esse ímã parado em qualquer posição, vou repetir, pessoal, se eu deixar esse ímã parado em qualquer posição, tá? Ou seja, com velocidade nula, a quantidade de linhas de campo magnético que atravessa a seção reta dessa espira é constante. Então eu não tenho ali a variação das linhas de campo. Vou repetir, galera. Se eu deixar esse ímã parado, a quantidade de linhas que atravessam essa espira é constante e ela não varia. E aí eu não tenho tensão induzida, tá? Então, eu preciso variar a quantidade de linhas de campo magnético que atravessam o interior dessa espira. E como que eu posso fazer isso? Quando eu olho para essa expressão aqui, para o cálculo do fluxo do campo magnético, eu percebo, por isso que é importante analisar as expressões, tá? Eu percebo que o fluxo magnético depende de B, depende de A e depende de cosseno θ. Então, aqui, a princípio, eu tenho três formas de variar o fluxo magnético nessa espira. A primeira forma é variar o campo magnético, é variar o B, é mudar o valor de B. A segunda maneira é mudar o valor da área da seção reta da espira, é mudar o valor de A. E a terceira maneira é mudar o ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor unitário da área A, tá? E aí, olha só, o ângulo θ formado entre o vetor campo magnético e o vetor unitário de área A não vai ser alterado. Lucas, por que você está falando isso? Porque o problema fala que a espira fica fixa, essa espira não se move e, além disso, esse ímã vai se mover sempre na direção X, né? Paralelo à direção X. Então, o ângulo formado entre o vetor campo magnético e a área da seção reta da espira vai ser sempre constante, ele não vai ser alterado. Esse ímã não vai realizar um movimento de rotação, ele só realiza um movimento longitudinal, tá? Então nós temos aqui, se θ vai ser fixo, o cosseno de θ também vai ser fixo, tá? Então não é desta maneira que nós vamos variar o fluxo magnético para criar tensão. Percebam que a área da seção reta da espira A também vai ser constante, porque essa circunferência não vai ter o seu tamanho alterado. Então, essa área da circunferência vai ser constante. Então, eu não consigo variar o fluxo magnético alterando a área da seção reta da espira.
Mas eu consigo variar o B. Nós tiramos a conclusão de que nós não vamos variar o A, nós não vamos variar o cosseno de θ, mas é possível variar o campo magnético. Por quê? Porque o problema fala que o ímã se move longitudinalmente, tá? Se move na mesma direção de X. E aí, se esse ímã se move, eu acabo variando o campo magnético em todos os pontos desse espaço. Olha que interessante, tá? Se esse ímã se move, a quantidade de linha de campo magnético que passa por cada ponto desse espaço vai ser alterada. E aí eu vario o fluxo magnético em todos os pontos desse espaço. E aí, consequentemente, eu também vario, tá? O fluxo magnético, né? A quantidade de linhas de campo magnético que passa dentro da espira no decorrer do tempo, tá ok? Então, pela lei de Faraday, eu percebo que eu preciso variar o fluxo magnético para induzir tensão. E como que eu vou variar esse fluxo? Movimentando o ímã, tá? De acordo com esse problema, beleza? E aí percebam o seguinte, galera. Esse ímã, o centro C desse ímã especificamente, realiza um MHS, tá? E aí, para que eu altere o valor de B, eu tenho que manter esse ímã movimentando. Eu tenho que fazer com que esse ímã tenha velocidade para variar o fluxo magnético, tá? Só que percebam que lá no MHS, a velocidade do centro C do ímã vai ser zero nos pontos x igual a mais 1 e x igual a menos 1. Se esse ímã para nos pontos x mais 1 e x menos 1, se esse ímã possui velocidade zero nas amplitudes do MHS, então ali nas amplitudes eu não vou ter variação. Eu não vou ter a variação do fluxo dentro da espira. E aí o que acontece? Eu paro de induzir tensão nessa espira. Percebam, a tensão só vai ser induzida se o ímã estiver com velocidade. Se o ímã estiver parado, a tensão não vai ser induzida. Então, nós temos uma resposta perfeita para esse problema, tá? E a resposta é a letra C. O que acontece com a luminosidade da lâmpada quando o ímã chega nas posições de amplitude? Quando o ímã chega nas posições x igual a mais 1 e x igual a menos 1. Ora, quando o ímã chega nas posições x igual a mais 1 e x igual a menos 1, a sua velocidade é zero. Se a sua velocidade é zero, a variação do fluxo magnético não existe, também é zero. E aí eu paro de induzir a tensão nessa espira. E se eu paro de induzir tensão, a lâmpada se apaga. Então a luminosidade é nula quando o centro C do ímã está nas posições de amplitude x igual a mais 1 e x igual a menos 1. Galera, questão bonita demais da AFA, é a última questão de física, de acordo com a versão A da prova da AFA. Essa é a questão de número 63 da AFA de 2020, de acordo com a versão A. Se você quiser baixar essa prova e se você quiser baixar o gabarito dela, vai aqui na descrição do vídeo, vai ter um link do meu site, vocês clicam nesse link, as provas vão estar lá para que vocês possam baixá-las, tá? Espero ter te ajudado, e se você acha que esse vídeo te ajudou, se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhem nas redes sociais de vocês, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Se você está me assistindo no YouTube, vou deixar um card aqui em cima com uma playlist com todas as questões de física da prova da AFA de 2020 resolvidas, para que vocês possam ter acesso às questões as outras questões, né? as resoluções das outras questões. Se você está me assistindo no Instagram, vá lá na minha série de vídeos, né? Procura pela série de vídeos chamada AFA 2020 Resolução, que vocês vão encontrar as resoluções das outras questões também. Se você gostou desse vídeo, qual é o pagamento que você poderia me dar por essa videoaula? É o seu like, só se você gostou. Se você gostou, o seu pagamento é o seu like. Se você está no YouTube, deixa o seu like. Se você está no Instagram, deixa o seu like também. Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima certamente. Um forte abraço. Valeu!